Salve, salve, fiel torcida! Salve, salve, galera que acompanha o canal Blog do Macedo. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu espero que sim. Pessoal, hoje o vídeo é muito importante, é muito sério. Eu quero muito a sua atenção e quero que você compartilhe muito esse vídeo, tá, pessoal? Tá? Você lembra, recentemente, essa semana, eu postei um vídeo falando da relação entre Corinthians, Elenco Sports e família Garcia, Fernando Garcia e tudo mais. Pois é, essa semana a UOL divulgou que Fernando Garcia entrou na justiça cobrando 3,7 milhões de reais do Corinthians de uma comissão da intermediação da venda do Pedrinho ausente. Até aí, tranquilo, mais uma dívida do Corinthians. Porém, eu tive acesso ao documento da venda do Pedrinho ao Zenit. E desse documento aponta que o Corinthians iria ceder ao Fernando Garcia e suas empresas o valor referente a essa comissão, dando a entender que essa cobrança nova está sendo cobrada 2 vezes. Então, vamos falar nesse vídeo sobre isso. Eu tive acesso ao contrato de venda do Pedrinho ao Zenit. Lá tem toda a divisão de que foi feito do dinheiro que foi para o Corinthians e foi para o Fernando Garcia e suas empresas. E vou te falar, o valor maior ficou para o Fernando Garcia. Então, não foi só os 11 milhões de reais que foi dito aí na mídia no ano passado. Foi muito mais do que 11 milhões de reais. Inclusive, estava lá o valor dessa comissão aí da venda do Pedrinho. Então, segura a emoção. Tem muita coisa hoje. Eu quero que você preste muita atenção nisso, tá? Mas antes, não tem como, eu venho aqui pedir para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, que é muito importante para nós, tá? E se puder dar o hype aí, dê o hype aí no canal também para ajudar bastante. Ajude o Blog do Macedo a continuar esse projeto, tá? E se você quiser virar membro, R$ 4,99, você vira membro do canal também. Pouquinho. Beleza? Galera, bora lá então falar sobre essas situações envolvendo a família Garcia, Fernando Garcia, Corinthians e tudo mais. Roda a vinheta aí, produção. Já vamos rápido e ligeiro, porque hoje o conteúdo é muito grande. Eu vou tentar fazer o máximo, mais rápido possível, para vocês entenderem tudo em relação a isso, tá, pessoal? Eu sei que o pessoal reclamou, mas você tá muito longo os seus vídeos, cara, mas tem coisas que às vezes não tem como ser rápido, né? Tem que ser longo mesmo. Mas tá aqui. Vamos só para trazer o contexto da situação aqui, tá? Pedro Lopes, jornalista da UOL, publicou, né, dia 23 do 1 agora, essa semana, que Fernando Garcia cobra na justiça 3,7 milhões de reais referente à transação da venda do Pedrinho ao Zenit, né? A cobrança sobre a intermediação ali da venda do Pedrinho ao Zenit. Na matéria, também aponta o seguinte, vamos trazer a matéria aqui. O empresário, Fernando Garcia, acionou o Corinthians na justiça com uma cobrança de 3,7 milhões de reais. A coluna apurou que o valor é relacionado a uma comissão que o agente deixou de receber na transferência do meia atacante Pedro ao Zenit em 2023, ainda na gestão do ex-presidente Augusto Melo. Em agosto de 2024, ainda sob a gestão de Augusto Melo, o Corinthians vendeu, em segredo, 30% dos direitos econômicos que tinha mantido de Pedro ao Zenit. Parte desse valor já tinha sido usado para quitar uma dívida de cerca de 11 milhões de reais referente ao empréstimo feito por ele ao Alvinegro. Os 3,7 milhões de reais cobrados agora são adicionais aos 11 milhões já quitados. Pois é. Mas eu tive acesso, repito, ao contrato de compra e venda do Pedrinho ao Zenit. Essa venda aí, que não foi só o Pedrinho, tá, pessoal?
além dos 30% do Pedrinho, também foram vendidos 20% do Robert Renan ao Zenit, por 6,3 milhões de euros. Um absurdo, um absurdo. Mas o Augusto Melo fez isso. Tem que responder por isso também, tá? Mas isso agora é outra história. Vamos falar aqui. Eu tive acesso ao contrato. E no contrato, nesse contrato de venda, o Corinthians cede valores que tinha para receber do Zenit ao Fernando Garcia e às suas empresas. E lá, nesse contrato, não tem só 11 milhões de reais do empréstimo que o Fernando Garcia fez ao Corinthians. Tem mais. Chega a ultrapassar 20 milhões de reais. Quer dizer o quê? Fernando Garcia ficou com a maior parte desse valor. Está aqui. Para dizer que eu não estou mentindo, está aqui. Esse trecho é do contrato de cessão de crédito entre Corinthians e Elenco Sports e Fernando Garcia. Tá aqui. Está listada lá no contrato. Tá? 2 parcelas de 200 mil euros vencidas em 8 de 2 de 2024 e 26 de 4 de 2024, exatos 30 dias após a entrada identificada, dia 9 de 1 de 24 e 27 de 3 de 2024, aos quais, na conversão de moeda realizada pelo Corinthians, perfaz o valor total em R$ 2.137.800. Parcelas 2 e 3 do contrato de intermediação pela transferência definitiva do atleta Pedro Henrique Silva dos Santos, firmada em 28 de 6 de 2023, entre a empresa e Corinthians. Então, pessoal, meus amigos, nesse contrato que eu tive acesso, lá já está um trecho do contrato citando a comissão referente à intermediação do Pedrinho. E nesse contrato já teria que ter sido quitado esse valor. Por quê, pessoal? Porque eu vou trazer para vocês aqui detalhes desse contrato, que tudo indica a dívida já foi paga. Tudo indica. Não estou afirmando. Estou aqui, pelo que eu pude ver, tudo indica. Mas vamos trazer aqui, a gente fez aquela análise bacana que vocês já gostam, que vocês sempre estão comentando aí, está gostando, que é sobre aí o contrato. Vamos lá? Engenharia financeira, a anatomia do acordo Corinthians-Zenit, uma análise de coerência, um instrumento de cessão de créditos e quitação de obrigações de 20,8 milhões de reais. Não foram só os 11 milhões divulgados para a imprensa no ano passado, foi mais. O total, 20,8 milhões de reais. É brincadeira, pessoal. Resumo executivo. A entrada, 6 milhões e 300 mil euros recebíveis gerados pela negociação de percentuais econômicos de atletas da base, Pedro Henrique e Robert Renan. Então, pessoal, não é só o Pedrinho. O Pedrinho é o Pedrinho, que é o Pedro Henrique aqui, e o Robert Renan. E a saída da grana, 3 milhões 486 mil euros foram para a Elenco Sports e Luiz Fernando Garcia. Valor consolidado de dívidas com intermediários Elenco Sports e Luiz Fernando, reconhecidas e quitadas através da seção dos recebíveis. Então, o instrumento, esse documento aponta que esse valor foi transferido para Fernando Garcia. Esse valor nem chegou ao Corinthians, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui como foi feito isso. O acordo não gera dinheiro novo para investimentos. Ele realiza uma troca de ativos, direitos de atletas por passivos, dívidas de agenciamento, utilizando uma estrutura de conta escrow para garantir o pagamento aos credores. Daqui a pouco eu vou detalhar essa conta escrow aqui para garantir o pagamento dos credores. Tá, pessoal? Aqui, o lastro da operação, a origem dos fundos, 6,3 milhões de euros. Desse valor, tá?
dos 6,3 milhões de euros, 30% referente aos direitos econômicos do Pedrinho e 20% dos direitos econômicos do Robert Renan. Então, não foi só do Pedrinho, foi 30% do Pedrinho e 20% do Robert Renan. Esses percentuais representam a moeda de troca utilizada pelo clube. Os direitos econômicos desses atletas foram convertidos em liquidez imediata para saneamento das dívidas. Tá? A condição do pagamento, esse pagamento foi parcelado, tá? De agosto a dezembro de 2024. Então, na teoria, essa dívida já foi paga. Tá? Mas vamos continuar aqui, galera. Presta bem atenção que isso aqui é interessante. O fluxo de caixa, a mecânica da distribuição financeira. Tá? O dinheiro... Vou tentar trazer para vocês aqui uma lembrança. Vocês lembram quando divulgaram o contrato da Caixa, onde foi citado que a Caixa tinha uma conta, criou uma conta calção, uma conta colchão, melhor dizendo, uma conta colchão, aonde todo o dinheiro que o Corinthians ia receber vai para essa conta, e depois dessa conta vai para a Caixa, o restante vai para o Corinthians. Lembram disso que foi revelado dentro da Caixa? Nessa operação foi feita a mesma coisa. Foi feito a mesma coisa. Foi criada uma conta escrow pelo BTG Pactual, mecanismo de trava e garantia. O dinheiro que o Zenit pagou não foi direto ao Corinthians, foi para essa conta. Tá? E dessa conta, 3.483.000 euros foram para Fernando Garcia e Ailen. Transformando em reais, 20.898. E o restante foi para o Corinthians. A menor parte foi para o Corinthians. O dinheiro não transita livremente pelo Caixa Geral do clube. O BTG Pactual atua como agente garantidor, segregando a distribuição dos valores automaticamente conforme as regras contratuais. Então, pessoal, essa grana nem foi para o Corinthians, foi direto para a conta do senhor Fernando Garcia e da Elenco Sports. Como que ele está cobrando de novo isso? Não sei. Como que foi feito o parcelamento dessa dívida? Como que foi feito o parcelamento disso, tá? Primeira parcela em agosto, 50% do Corinthians, 50% do Fernando Garcia, 3 milhões de euros. Então, em 1º de agosto de 2024, foram pagos pelo Zenit 3 milhões de euros, onde 50% foi para o Corinthians, 50% para o Fernando Garcia. Dia 20 de outubro, segunda parcela, 1.100.000 euros pagos só para o Corinthians, 100% ao Corinthians. Terceira parcela, 20 de novembro de 24, 1.100.000 euros. 19,73% desse valor para o Corinthians e o restante, 80,27% ao Fernando Garcia e a Elenco Sports. E a última parcela, em 20 de dezembro, 1.100.000 euros, 100% para a Elenco Sports. 100% a Elenco Sports. Então, pessoal, segundo este instrumento de cessão de crédito, o valor recebido pela Elenco Sports já foi feito através dessa operação aí, dessa conta escrow. Não chegou nem para o Corinthians, tá? A estrutura do acordo drena a liquidez progressiva. O clube encerra o ano fiscal sem receber recursos desta operação na última parcela. Parabéns, Augusto. Tá aqui, ó. Bem explicado. Os credores. Consolidação do passivo. Entidade A, Luiz Fernando Garcia Menezes e a Luiz Fernando Assessoria Esportiva. Também a Elenco Sports receberam juntas 20.898.000 reais. Dos 6 milhões e 300 mil euros, 3.483.000 foram para a Elenco Sports, para o senhor Fernando Garcia. Então, eles ficaram com a maior parte da transação.
O acordo agrupa múltiplos contratos dispersos de intermediação e empréstimos diretos em um único instrumento de confissão e quitação de dívida. Vocês entenderam, pessoal? Lá dos 6 milhões, 6,3 milhões por esse direito a receber da venda do predinho do Robert Renan, 3,4 milhões foram para a Elenco Sports e para o senhor Fernando Garcia. É um absurdo. É um absurdo. E o que foi pago nisso aí? O que foi pago em tudo isso daí, tá? Olha só, vamos lá. Aqui eu vou trazer para vocês, pessoal, valor a valor, jogador a jogador, tá? Mas olha só o que foi pago o cemitério de contratos, como diz aqui, desde 2017 e 2024. Intermediação do Cleison, direito de imagem do René Júnior, intermediação do Lucas Piton, em contratação e venda, né, comissão da contratação e venda do Matheus Alvarenga, Matheus Davó, cessão de crédito do Ivan, tá? Vou explicar para vocês daqui a pouquinho, parcelas atrasadas do Barleta e a comissão do Pedrinho. Mas tá aqui, vamos trazer aqui detalhado, tá? Do Barleta, olha o Barleta aí, ó. Olha o Barleta aí. Do Barleta foram 11 parcelas de R$10 mil, que é a transferência, intermediação transferência. 11 parcelas de R$10 mil, totalizando R$110 mil. Do Cleison, eu sei que não é o Cleison da foto, mas é só para ilustrar. Do Cleison, parcelas de intermediação, 7 parcelas do Cleison, pessoal, foi lá em 2017. 7 parcelas de 43.750, valor total 306.250. Matheus Davó foi na compra e foi na venda. Na compra do Corinthians ao Guarani, comissão da intermediação 252 mil. Na venda do Corinthians ao Cruzeiro, 350 mil, totalizando R$602 mil. É brincadeira, pessoal. Isso é o Matheus Davó, meu irmão. Lucas Piton, um negócio estranho, cara. Porque o Lucas Piton, vocês lembram? O Corinthians vendeu o Lucas Piton ao Vasco e tinha parcelas para receber do Vasco. Só que ele cedeu essas parcelas ao Fernando Garcia também. Então, o Fernando Garcia recebeu lá as parcelas do Vasco, está recebendo, não sei como é que está o pé lá, mas também está cobrando aqui a intermediação também de R$1,3 milhões. Estranho isso aqui, mas está no contrato, né? Está no contrato. Quem mais? Goleiro Ivan. Eu sei que não é Ivan, entendeu? Não tirem sarro, mas é o que tem para hoje. Goleiro Ivan. Foram 2 transações, tá? O que foram isso? Foi cessão de crédito. O Ivan, ele era da Ponte Preta. E a Ponte Preta devia dinheiro ao Fernando Garcia e Elenco Sports. Então, o Corinthians comprou o Ivan da Ponte Preta por R$1,2 milhões e a Ponte Preta cedeu R$500 mil à Elenco Sports e R$700 mil à empresa de Fernando Garcia, a LFA, empresa de Fernando Garcia. René Júnior é o seguinte, o Corinthians ficou devendo para o jogador direitos de imagens no valor de R$2 milhões. Muito provavelmente, Fernando Garcia ou a sua empresa pagou o jogador e ficou com a dívida para si. E aí o Corinthians ficou devendo para eles. Nesse instrumento também está lá a dívida do Corinthians com o René Júnior. Tá? E, por último, o Pedrinho. Tá lá. Tá no instrumento. Essa dívida do Corinthians com a intermediação do Pedrinho. Tá no instrumento. Vocês viram aqui a foto do documento. R$2,1 milhões. Pois é, pessoal. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar à nossa apresentação aqui. E aqui, o que foi divulgado amplamente pela imprensa, né? A dependência financeira. O empréstimo direto realizado por Luiz Fernando Garcia ao Corinthians em 2023. Diferente de comissões por performance ou intermediação de venda, esse valor refere-se ao dinheiro vivo injetado diretamente pelo agente no caixa do clube para cobrir buracos e fluxo de caixa. Isso
evidencia uma relação onde o intermediário atua como financiador da operação cotidiana, gerando uma dívida bancária informal com o clube. Pois é, pessoal. Esse valor foi divulgado amplamente, né? O Corinthians vendeu lá o Pedrinho. Foi dito na época. O Corinthians vendeu o Pedrinho por 6,3 milhões de reais e quitou uma parte da dívida com o Fernando Garcia de 11 milhões. Na verdade, não foi isso. Foi muito mais. Foi mais de 20 milhões, vocês viram aqui. Bora lá. Aqui é legal. Travas de segurança e blindagem, termos jurídicos e garantias. Isso está no contrato, pessoal. Por isso que levanta dúvidas em relação a essa cobrança feita pelo Fernando Garcia. Quitação revogável. Após o pagamento via escrow, que é aquela conta, os credores concedem quitação ampla, geral e irretratável. O clube ganha imunidade contra processos futuros sobre esses contratos específicos. Vocês viram que a UOL publicou que Fernando Garcia está cobrando 3,7 milhões de reais sobre a comissão de intermediação do Pedrinho. Mas aqui é claro que está no contrato. Isso protege não ter cobrança lá na frente. Garantia FIFA. Cláusula de execução obrigatória. Se o Zenit atrasar os repasses, o Corinthians é obrigado contratualmente a acionar a FIFA imediatamente para proteger os credores. Vocês entenderam aqui? É para proteger o Corinthians, é para proteger os credores, Fernando Garcia e suas empresas. Então, que eu saiba, que eu me lembre, o Corinthians não acionou o Zenit até hoje. De nada. Acionou? Que eu saiba, que eu me lembre, não. Então, se não acionou, significa que, teoricamente, isso foi pago. Correto? Correto. Estamos aqui questionando, tá? Não estou afirmando nada. Regime de caixa. As notas fiscais só serão emitidas pelos credores após a liquidação total dos valores da conta, evitando impostos sobre receitas não recebidas. E o escopo limitado, a quitação vale apenas para a lista anexa ao acordo. Dívidas com esses mesmos agentes que não foram listadas continuam exigíveis. Então, pessoal, mas segundo a reportagem do UOL, o glorioso Fernando Garcia está cobrando comissão sobre a intermediação do negócio Pedrinho e Zenit. E nesse instrumento, diz que já foi quitado lá através desse instrumento. É estranho. Por isso do nosso questionamento. Nós estamos questionando, não estamos afirmando nada, sempre é bom dizer. Diagnóstico estratégico. Custo de oportunidade da operação. A antecipação de receita. O clube consome liquidez futura, venda de direitos de jovens atletas como Pedro Henrique, para resolver problemas do fluxo de caixa passado. É o equivalente comparativo a vender o almoço para pagar. Jogadores são tratados no documento puramente como instrumentos financeiros para saneamento de balanço. A venda não visa revestimento do time, mas sim a limpeza de passivos. E terceiro, o risco de liquidez. Ao abrir mão de 100% da parcela de dezembro e 80% de novembro, o clube entra no final da temporada com capacidade de caixa reduzida, justamente no período de férias e contratações. E pagamentos também, tá? E pagamentos também, 13º e tal. Parabéns, Augusto Melo. Parabéns. Conclusão. Apagando incêndios. O instrumento de 23 de agosto representa uma vitória jurídica tática. Elimina risco de ações e execuções imediata e reorganiza 20,8 milhões de reais em passivos tóxicos que assombravam o clube desde 2017. Contudo, a operação confirma um modelo cíclico preocupante. A dependência de intermediários não apenas para negociar talentos, mas para financiar a própria existência da instituição. O Corinthians não comprou o tempo de paz jurídica, mas pagou com seu ativo mais valioso o potencial de receita futura. É isso aí, amigos. É isso aí, meus amigos. Agora, meus amigos, basta a gente ter a resposta sobre esse questionamento. O senhor Fernando Garcia está cobrando o Corinthians 2 vezes? O instrumento está aqui o documento,
assinado por Augusto Melo, tem que ser cobrado isso aí, tá? Eu espero que o pessoal aí, dos conselheiros, cobrem isso aí. Cobrem isso aí, tá? Se quiser, eu mando um documento para vocês aí, quem quiser. Que quer realmente cobrar isso. Assinado pelo Augusto Melo, assinado pela Next Sports, assinado por Luiz Fernando Garcia e assinado pela assessoria e mais 2 testemunhas ali, ó, Gabriel Moura e mais Joel não sei o que lá, tá? E tá aqui o documento, tá aqui o que tinha no documento. A quitação da intermediação envolvendo o Pedrinho na venda de Corinthians e Zenit, firmado lá em 28/6/23. Venda feita pelo Luiz Monteiro Alves. Tá aqui. Tá aqui. Essa sessão, assinada por todos aqueles participantes que mostrei aqui, estava lá, isso aqui constando lá dentro. Então, pessoal, queremos saber, Fernando Garcia, o senhor está cobrando novamente o Corinthians de uma dívida que já foi paga? Teoricamente, já teria sido paga? Eu não estou afirmando, eu estou perguntando. Perguntar não ofende. Não estou afirmando nada, só estou querendo saber. Eu e toda a torcida do Corinthians. Beleza? Galera, é isso. Compartilhe o vídeo. Deixe seu like. Vou pedir de novo aqui. Deixe o seu like para o vídeo subir e ser entregue para bastante corintianos. Compartilhe, se inscreva no canal quem não é inscrito e nos ajude para poder propagar mais aí esse questionamento em relação a essa situação. O Corinthians não pode pagar de novo uma conta que já pagou. Na teoria já pagou. Beleza? Senhoras mais estable, se manifeste. Jurídico do Corinthians, se manifeste, por favor. É importante nós termos essas respostas. Tamo junto, galera. Vai, Corinthians.